Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Esperamos que a palavra dessa meditação venha trazer despertamento espiritual, abrir os olhos espirituais do povo de Deus. Nossos olhos, irmãos, espiritualmente falando, devem ser abertos, iluminados por Deus. A palavra fala dos olhos do coração. Precisamos ter os olhos do coração abertos, iluminados por Deus. Isso acontece por meio da luz da palavra. Nunca devemos esquecer do Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E que os apóstolos prezavam, diz o capítulo 6, 3 e 4 do livro de Atos, quando Pedro disse: nós perseveraremos na oração e na pregação da palavra. Veja, a palavra é luz, e para a palavra ser transmitida com vigor, com poder, atingir o objetivo que é a iluminação, precisa ser acompanhada de oração. E a oração vem antes da pregação. Capítulo 6 do livro de Atos, Pedro disse: nós, os ministros de Deus, nós perseveraremos na oração e na pregação da palavra. Isso prova, meus irmãos, que a palavra ilumina e conduz o seu povo quando os ministros de Deus, servos de Deus, pregam a palavra na unção do Espírito através da revelação que vem na oração. Sem a oração não há pregação verdadeira, não há pregação eficaz. Então não haverá conversão, não haverá transformação, não haverá uma fé viva e não haverá sinais de Deus. A perseverança dos servos de Deus é na oração e na pregação da palavra. E não só os ministros de Deus, irmãos, mas todos que amam a Deus devem perseverar na oração. E orando, cada irmão e irmã, cada membro do corpo de Cristo que ora, que se humilha diante de Deus, o Senhor traz a palavra. E quando o Senhor traz a palavra, Ele conforta, Ele fortalece, Ele encoraja, Ele ilumina, Ele livra das trevas, das ciladas do diabo, que nesses dias atormentam tantas pessoas. Pessoas que estão atormentadas, apavoradas, sem direção, sem poder dormir, angustiadas, deprimidas. Muito acabam tirando a própria vida. Entre elas, pessoas cristãs, porque perderam a vida de oração. Irmãos, quem perde a vida de oração, perde a direção. Perde a vida de Deus, a vida da comunhão com Deus, o Todo-Poderoso. Ora, se os apóstolos que ministravam a palavra disseram: nós perseveraremos na oração e na pregação da palavra, irmãos, muitas mensagens pregadas hoje são comércios, porque são homens que não oram, não têm comunhão com Deus. Pessoas que oram e têm comunhão com Deus não pregam qualquer coisa, não ensinam qualquer coisa em proveito próprio, mercadejando o Evangelho. Que o Senhor repreenda isso nesses dias. Irmãos, o Evangelho verdadeiro só pode ser pregado numa vida verdadeira de oração. Sem a oração não há Evangelho verdadeiro sendo pregado. Nós sabemos, está lá no capítulo 1, versículo 16 e 17 do livro de Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus, mas esse poder deve ser acompanhado através da oração, é canalizado através da oração. Você que ouve, você que prega a palavra, irmão, obreiros, ministros de Deus, sem oração não há efeito nenhum. Pelo contrário, se não há um espírito de oração, entra espíritos estranhos, lisonjeiros, com revelações estranhas da carne, mudando a palavra, tirando a palavra do alvo. O alvo da palavra é Cristo, pregando Cristo, anunciando Cristo. Todos os servos de Deus que oram verdadeiramente, eles pregam Cristo. É isso que você vê no livro de Atos, é isso que você vê nos evangelhos, nas epístolas. Irmãos, Cristo é o Senhor, Cristo é o alvo, Cristo é o assunto, Cristo é a pregação, Cristo é o Senhor, Cristo é o centro, Cristo é a cabeça da igreja. Pedro disse: nós perseveraremos na oração e na pregação da palavra, capítulo 6, 3 e 4 do livro de Atos.
Essa perseverança deve ser até o fim. Perseverar, persistir, orar, acordar de madrugada, orar de dia, de tarde, de noite. Ora, irmãos, os verdadeiros homens de Deus oravam muito, oram muito para poder pregar. Então, irmãos, agora para a nossa vida comum, para o cristão comum, que não é um ministro pregador do Evangelho, veja, se é necessário esse encargo de oração, quanto mais nós, cristãos comuns, precisamos aprender com os apóstolos, com os ministros de Deus, a ter uma vida de oração. Que Deus renove a vida de oração. Que Deus renove a vida de oração da igreja. A Bíblia fala em Lamentações 2,19: levantai vossas mãos e orai pelos pequeninos que choram, que gemem por falta de pão. Quem são esses pequeninos que estão gemendo por falta de pão? Irmãos, a palavra manda orar por eles. Os pequeninos são os que nasceram de novo, que receberam o Evangelho, mas que não estão recebendo o pão verdadeiro, o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, como diz o capítulo 6 do livro de João. Ora, quem de mim se alimenta, por mim viverá. É o alimento, o pão vivo que desceu do céu e que nós oramos todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa porção celestial, o maná escondido da arca que está em Apocalipse. Irmãos, só através da oração. E o Senhor consola, o Senhor conforta, o Senhor revela. Até o mais simples tem revelação nesses dias, quando muitos estão atormentados, sem saber o que fazer, botando esperança em homem, em tantas coisas. Irmãos, os simples estão em paz, os simples estão seguros, porque os simples são aqueles que amam o Senhor, que oram, que se humilham debaixo da sua poderosa mão, que não têm uma vida prepotente, orgulhosa, soberba, pecaminosa, carnal, mas se santificam no Senhor. E eles perseveravam na oração e na pregação da palavra. Sem oração verdadeira, intensa, profunda, não há pregação verdadeira. São religiões, são movimentos que são casa na areia. E quando vem os vendavais, como está vindo agora, vai derrubar a casa. Vai vir o mau tempo, vai derrubar a casa. E muitos têm a casa espiritual derrubada porque viviam de fantasias, de fábulas, de palavras de encorajamento, palavras entusiásticas, palavras para prosperar, para crescer, para enriquecer. E agora? Eles se desesperam no seu coração porque estão vazios. Em vez de receber pão, recebiam pedra, e agora estão vendo o efeito disso. Por isso há tanta lástima, tanto desespero, tanta destruição, tanto sofrimento, tantas pessoas voltando aos vícios, voltando à velha vida, porque não conseguem encarar os vendavais que estão vindo agora, os ventos contrários que estão vindo agora. Mas os verdadeiros servos de Deus, irmãos, no meio dos ventos contrários, verão Cristo andando sobre as águas, terão visão de Deus, mesmo com os ventos contrários. E quando esses ventos contrários vêm, nós clamamos, nós oramos, nós buscamos, não desanimamos. Quanto mais o vento é contrário, mais o Senhor nos leva a orar, a clamar, a buscar. Então o Senhor opera e traz a palavra. Nós perseveraremos na oração e na pregação da palavra. Ai daqueles que pregam a palavra sem uma vida de oração. Porque, irmãos, quem tem uma vida de oração, ele é quebrantado, ele tem o temor de Deus, ele não vai se apropriar da palavra, dominar pessoas, desviar o alvo. Ele vai pregar Cristo, almas serão salvas, vidas serão transformadas, batizadas com o Espírito, cheios de poder, compreenderão a igreja, compreenderão o corpo de Cristo. Ali haverá um evangelho sincero, honesto, e é ali que o Senhor está, na simplicidade e na honestidade dos seus servos. Isso só acontece com homens que pregam a palavra de Deus através de muita oração. Que Deus levante esses servos, ou que Deus renove a vida de oração nesses dias, para sarar o povo da pandemia, sarar o povo do estresse, da depressão, e sarar do vírus, no poderoso nome de Jesus, porque o Senhor cura qualquer enfermidade, qualquer doença em qualquer época. Isso através de quem? De homens que têm verdadeiramente uma vida de oração e que pregam o Evangelho com honestidade, seriedade, na luz de Deus, com o alvo de levar vidas aos pés de Cristo, serem salvas, transformadas, libertadas
libertada das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses 1,13. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que Deus te ajude a entrar no quarto e fechar a porta e orar ao Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará, como diz Mateus 6,6. Esse é o tempo, quando nos reunimos de forma simples, a oração corporativa, a oração da concordância, que deve, o correto quando a igreja se reúne, e em particular, nós oramos então em nosso quarto, buscamos o Pai em secreto, e o Pai que vê em secreto recompensará. Qual é a recompensa, irmão? Ele recompensa com a palavra, com a luz da palavra, a revelação da palavra. Se abre o entendimento para a palavra, e somos encorajados, abençoados, edificados somente pela palavra, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, capítulo 6, 17 do livro de Atos. E também sobre a oração, irmãos, capítulo 18, versículo 1 do livro de Lucas, está escrito: ensinou-lhes uma parábola no dever de orar sempre e nunca esmorecer e nunca desfalecer. Então a oração é um dever, não é um querer, um sentir. Nosso dever como cristãos é orar, orar e orar e orar, chorar e clamar e orar e se humilhar diante de Deus, em nome de Jesus, dando graças a Deus por tudo em nome de Jesus, como está no capítulo 5, versículo 20 de Efésios, em tudo, dando graças a Deus por meio do nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, quem não ora desfalece, quem não ora esmorece, e quem desfalece cai. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena, como diz Provérbios 24:10, a força é pequena, porque se afrouxa e o maligno toma conta. Mas nós devemos lembrar sempre do que está escrito no capítulo 4, 26, 27 de Efésios: não deis lugar para o diabo. O cristão não pode dar lugar para o diabo, e não orar, irmãos, não chorar, não se humilhar diante de Deus, é dar lugar para o diabo. Aí haverá o esmorecimento, a fraqueza, cairá no pecado, na carnalidade, na sensualidade. Esse tempo de muitos caindo viciados em pornografia, tendo uma vida desregrada, traindo a esposa, traindo o esposo. Oh, irmãos, quantas pessoas que estão caindo, mesmo que não apareça, mesmo que ninguém veja, mas está lá no escuro, está lá no seu quarto, está lá no seu pecado, no seu engano e morrendo. Essa pessoa vai estar totalmente despreparada, desmotivada, não terá espírito para orar e consciência para clamar. Mas, irmãos, ainda que você esteja me ouvindo e que a tua consciência te acuse de algum pecado, lembre, abra a Bíblia e medite 9,14 do livro de Hebreus. A Bíblia diz: quanto mais o sangue de Cristo, oferecido a Deus pelo Espírito eterno, purificará vossas consciências das obras mortas para servir o Deus vivo. Ora, irmãos, se não formos purificados das obras mortas da nossa consciência, não serviremos o Deus vivo e nem serviremos para o Deus vivo, não seremos um instrumento de Deus. Então que o sangue nos purifique de todo o pecado e venhamos a ter uma vida consagrada, a crer no sangue de Jesus e voltar a ter uma vida de comunhão plena, não crendo nos seus sentimentos: pequei, acabou, não tem mais condições. Não, é isso que o diabo extinga, é isso que o diabo convence, é isso que o diabo põe na cabeça de muita gente que pecou. Mas, irmãos, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 2,1 diz: filhinhos, não pequeis, se pecardes, há um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. E esse sangue nos lava de todo o pecado. Se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 7. Então, irmãos, voltamos a ter uma vida de oração santificada, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal. E eles perseveravam na oração e na pregação da palavra. Tenha uma vida de oração nesses dias. E na verdade tudo está contribuindo nesses dias para levar o povo a orar e se humilhar, não correr atrás de homem, não correr atrás de profecias, de mensagens falsas na internet. É buscar a Deus de fato e de verdade e crescer nele. Cresça no Senhor, seja abençoado no Senhor. Vamos orar junto, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós te glorificamos por esta palavra. Ajuda-nos em nome de Jesus
a perseverar na oração e na palavra. Senhor Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor ensinou a parábola um dever de orar sempre e nunca esmorecer. Senhor, ajuda-nos a orar e não esmorecer, ser fortificado e fortalecido na força do Teu poder. Ajuda-nos, Senhor, a entender Tua palavra e a Tua vontade nesses dias. Dá-nos vitória sobre toda a pandemia, toda a contrariedade. Dá-nos vitória, Senhor, desses ventos contrários que estão soprando sobre a terra. Dá vitória à Tua igreja, luz, revelação, consolo e paz. Saúde aos enfermos, libertação aos oprimidos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Se não se inscreveu nesse canal, se inscreva, divulgue, envie a outras pessoas, use as redes sociais, leve essa palavra avante. Vamos ser edificados e crescer em Cristo, porque a igreja é uma só, a igreja é o corpo de Cristo. Deus abençoe a todos, irmãos. Até a próxima. Fique com Deus.